Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Como é que tá essa conexão? Vamos ver. E aí, tudo bom? Mais uma vez a gente aqui para o nosso bate-papo, para que a gente possa realmente ver como é que vai ser, como é que vocês estão, como é que tem sido essa reflexão. E como é que está sendo esse impacto externo, severo, que todos nós estamos sofrendo em profunda solidão nesse momento na nossa vida. Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Muito bem. Então, eu vou começar em respeito a todo mundo que está aqui, né? Hoje, o nosso bate-papo, a nossa reflexão é sobre cala sua boca, Silene. Que pesado isso, nossa. Deixa eu só melhorar essa câmera. Isso. É que quando a gente fala demais, e venho refletindo por preparar a nossa mente para um equilíbrio. E a gente tem que ter equilíbrio aprendendo a fechar a boca. A gente não deve falar mal dos outros conforme batemos o papo a semana passada. Mas é falar de si mesmo. Estudos revelam que as pessoas que falam muito de si mesmo, existem 3 percepções para quem fala muito de si mesmo, e nós vamos abordar aqui. A pessoa que fala muito de si mesmo pode ser um indício de problemas emocionais. Será então que, se eu estou falando muito de mim, essa necessidade de ficar me autoafirmando é um problema emocional? Muito bem, cerca de 30, 40% dos seres humanos falam de si mesmo, tem esse hábito o tempo todo. Olá, Dato, tudo bom? Saudade de você, beijo, viu? Então, a ciência tem mostrado que esse hábito, por que a gente fala de si mesmo? Esse hábito de falar de si mesmo mexe numa região do cérebro que está ligado com o prazer, com a satisfação. É como se a gente tivesse comido alguma coisa muito saborosa, muito gostosa, de repente uma barra de chocolate, entendeu? É a área da recompensa do cérebro. Então, quando a gente está falando de si mesmo, estimula essa mesma área no cérebro. Ou seja, a gente fica com a sensação de estar ganhando dinheiro, de ter um prazer, de ter, de repente, um prazer até sexual. É a mesma coisa, a gente tem ativa a mesma área do cérebro. E eu sempre vou falar que o nosso cérebro é primitivo por mais que a gente evoluiu até hoje. Tudo bom? Então, pessoas com egocentrismo. No início, uma pessoa egocêntrica, no início ela parece simpática, ela é comunicativa, sociável, ela vai ter um bom papo, né? Ela vai chegando, ela tem um pouco atraente, tipo de personalidade assim. Mas com o passar do tempo, você vai sentindo que aquela pessoa é meio chata. Ela só fala dela, quase sempre a mesma coisa de si mesma. Ela nunca está pronta para te ouvir. Ela não dá chance de você falar e nem de outra pessoa falar. Sempre que alguém está colocando, ela sempre tem uma história melhor, uma posição dela, o ponto de vista dela, porque com ela, eu tô com uma dor de cabeça. Ai, a dor dela foi pior. Ai, hoje, menina, eu quase bati meu carro. Nossa, aí o acidente dela foi pior. Não tem gente assim? Então, a gente tem que tomar cuidado para que nós não sejamos assim. Porque não adianta a gente ficar querendo corrigir as outras pessoas. Quando muito, a gente consegue corrigir a si mesmo. Eu sempre falo isso. Então, as pessoas que têm um egocentrismo muito exacerbado, elas repetidamente, elas acabam contando histórias onde elas se sentem valorizadas, onde elas têm mais autoridade, entendeu? E elas ainda se sentem também, elas não param por aí, não. Elas sentem que elas têm autoridade para falar de qualquer assunto, mesmo quando ela não domina. Sei lá, vamos supor que eu tenha esse perfil. Eu não entendo de direito. Eu sou fisioterapeuta, vou entender de direito. Aí um advogado começa a falar alguma coisa de lei, da posição, uma visão de alguma coisa que o político falou, e eu começo a dar palpite como se eu entendesse mais do que ele. Gente, na área de educação física isso é comum. Todo mundo sabe um exercício. E a alimentação? Às vezes o paciente passa por mim e tem que fazer uma dieta de desintoxicação, tem que melhorar a saúde, a qualidade de vida. E tem gente da própria família que ajuda a sabotar dando palpite.
Tem gente que não sabe o que é desintoxicação do organismo, o que é um organismo inflamado e se mete a desintoxicar o organismo dos outros achando que é simplesmente só mexer na comida ou só tomar um suco detox. Estou dando uns exemplos, entendeu? Então a pessoa não tem domínio do assunto, mas ela tem uma opinião pronta e a opinião dela é mais forte do que quem domina o assunto. A pessoa egocêntrica, ela acha normal que as conversas girem em torno dela. Sabe aquela pessoa que o mundo gira em volta do próprio umbigo? Então quem fala muito de si mesmo tem que tomar cuidado, ficar atento. Se você não está tendo esse tipo de perfil, se você não está impondo as suas opiniões, se você sempre não tem uma opinião, nunca está pronto para ouvir o outro, se você... Porque aí você se torna uma pessoa chata. Não é que a gente nunca pode falar da gente. Mas esse excesso não é legal, né? Não passa pela cabeça de um egocêntrico, daquela pessoa que só fala de si mesmo, que o discurso dele, aquele papo, está sendo chato, está sendo entediante, que as pessoas estão se afastando dele por isso. Então, tem uma necessidade excessiva de atenção. O mundo tem que olhar para ela, entendeu? Então, nasce, na verdade, de uma insegurança inconsciente. O mundo tem que estar ao meu redor, todo mundo tem que olhar para mim, eu quero os holofotes. Então, é uma insegurança, pode ser até inconsciente, mas é uma insegurança, entendeu? Elas não conseguem entrar em sintonia com o desejo dos outros, não se coloca no lugar do outro, não dá empatia, não sabe ouvir. Sabe quando a gente encontra uma pessoa para bater um papo e só a pessoa fala e você, quando você vai abrir a boca, ela continua? Ela pede sua opinião e quando você vai dar uma opinião, ela continua? Então, será que a gente não está assim? Porque falar de si mesmo tem que ter esse cuidado. Se você está falando muito de si mesmo, você está egocêntrica? Está com algum problema emocional? Que está se sentindo, precisando chamar atenção, querendo foco, está muito carente, está se sentindo desvalorizada, está inseguro? Ou está realmente querendo que o mundo gire ao seu redor só... Está se tornando uma pessoa chata? Tem que tomar todo esse cuidado, né? Na verdade, a pessoa que só fala de si mesma, que está buscando isso, ela tem uma fuga do seu diálogo interior. E eu sempre venho falando, oi gente, tudo bom? Jéssica, tudo bom? Karine? Então, eu sempre venho falando da viagem interior. Uma pessoa equilibrada, ela vai respirar, ela vai fazer a viagem interior dela. Ela não vai ficar só procurando fora. Mas a insegura, a desequilibrada, a que está procurando, a egocêntrica, ela narcisista, ela vai querer fugir desse diálogo interior. Então, obviamente, ela tem uma grande necessidade de ser ouvida, ela tem que pôr para fora, ela não quer fazer a viagem interior, então ela quer falar, entendeu? E ela fala com os outros para distrair desse diálogo interior, é uma fuga. Pode ser uma fuga, eu não estou falando que todas as vezes são uma fuga, mas pode ser uma fuga. Então pode ser uma insegurança, pode ser uma fuga de fazer uma viagem de interior, de se conhecer, de descobrir o que não está legal ali, de descobrir que não está bem, que as pessoas fogem, elas não querem. Tem ganho secundário, de repente. A pessoa que fala demais, ela não quer ouvir, mas sempre ela quer ser ouvida. E se você der um palpite, um corte, ela já fica ofendida, entendeu? Ela não quer dar valor às suas ideias, só as ideias da pessoa que fala demais, as palavras delas, entendeu? Então, elas evitam essa viagem interior, elas evitam ouvir a opinião das outras e elas olham para si mesmas através dos outros. Então, ela sempre está querendo falar, vive nesse mundo de espelho. Oi, Isa, tudo bom? Então, o conteúdo da conversa de quem fala só de si mesmo. Vamos achar e sempre buscando ver se não é cada um de nós que não estamos caindo nessa cilada, hein? Porque às vezes é inconsciente. Claro que uma pessoa não quer ser uma pessoa chata, chamar o mundo só em torno dela, ser egoísta. Eu acho que as pessoas não querem isso, mas às vezes é inconsciente. Então, qual é o conteúdo da conversa de quem fala só de si mesmo? Por exemplo, sofrimento. Ela só fala do sofrimento, que tá tudo ruim, que tá tudo mal, que o dia tá ruim. Por quê? Porque ela acha que nós, né, as outras pessoas, têm que agir com consideração para com ela. Elas gostam de ser vítima. O papel de vítima vai bater muito nos assuntos aqui.
Ou então ao contrário, elas apresentam uma sequência de histórias onde elas são super, né? Para provar que elas são maravilhosas, porque elas estão esperando o quê? Você faz, viva, bravo, você é maravilhosa, é isso mesmo. Porque elas têm que se sentir elogiadas porque elas estão inseguras. Ou então para pedir orientação. Elas são pessoas que elas não estão troca de ideias. Em sim, elas estão usando as outras pessoas, os amigos, como se fosse um psicólogo, um terapeuta, entendeu? Porque elas acham que o problema delas são graves, o dos outros não. Ah, não. Se você tem uma dor, a dor dela é pior. Se você tem uma dificuldade, a dificuldade dela é pior. Se você teve uma ideia, a ideia dela é melhor. Se você trocou de carro, o carro dela é melhor, entende? Então, e a gente tem que... Eu estou falando ela, mas eu estou falando ela na terceira pessoa, como uma pessoa que só fala de si mesmo. Mas a reflexão é, será que eu sou uma pessoa que só fala de mim mesma? E aí, em qual perfil dessas 3 visões que eu vou compartilhar hoje, que a gente pode estar se encaixando quando fala só de si mesmo, ou quando fala demais de si mesmo, entendeu? Então, ela pode não se tratar de narcisismo, pode ser essa pessoa que o mundo gira em volta dela, né? O egocêntrico, o narcisista, que só olha em volta do próprio umbigo, mas pode não se tratar disso. Pode ser uma pessoa mais frágil, mais suscetível a uma série de problemas psicológicos, como depressão, ansiedade. Estudos mostram fortes ligações entre as falas sobre o eu e emoções negativas. Então, aqueles indivíduos que são facilmente irritados, eles podem estar passando por emoções de raiva, de tensão, de depressão, de ansiedade. E aí elas querem que eles fiquem irritados de não falar só deles, entendeu? Tem que tomar esse cuidado. Depressão. Falar muito de si mesmo indica uma tendência à depressão. Está ligado a pensamentos e emoções negativos de uma forma geral. Então, quando algo recente aconteceu e você está falando dessa, acaba surgindo, emergindo uma relação de emoções nessa fala. Mas se você estiver falando, por exemplo, de uma coisa impessoal, de uma foto, de uma paisagem, já não tem essa emoção, né? Então, sai do eu, dessa emoção ligada, ou desse vitimismo ligado. É isso que eu estou falando. A ligação entre os problemas psicológicos e o falar muito de si mesmo. Pessoas obcecadas a respeito de experiências negativas de vida, elas ficam falando só delas, porque é o problema dela, o que foi afetado por ela é que é o drama. Então ela fica presa naquele passado, naquele problema, naquela situação difícil, ela fica obcecada pelo problema. Essas pessoas falam dos filhos, falam do trabalho, fala do problema, fala da doença, entendeu? E outras só vão falar do quê? Do destino sofredor. Elas adoram, às vezes tem uma vida maravilhosa, mas que vida difícil, meu destino é difícil, porque eu nasci numa família difícil, porque o meu marido... Tem marido, isso pior se não tivesse, né? Porque o meu filho... Então, a pessoa às vezes tem uma vida boa e ela não enxerga. Porque ela tem uma energia ruim, ela tem uma conexão ruim, a mente dela não tá legal, entendeu? Com essas emoções. Que tipo de razão tem para esse tipo de comportamento? Estão tentando escapar da solidão, uma opção, ou sofrer de algum distúrbio emocional, de personalidade, assim... Essa história que ela está contando, ela gostaria de ter, né, essa personalidade, esse perfil. Então ela conta uma história, essa pessoa que aumenta as histórias. Aí eu estava em tal lugar, e aí começa a contar, inventa toda uma história. Tem gente que é assim, viu, gente? Eu já no consultório eu já peguei paciente que inventa toda uma história para envolver, para poder aumentar, valorizar a dor ou valorizar o problema. E na verdade não era tudo aquilo. Porque ela tem essa tendência de aumentar essa história para ser vítima, para impressionar o outro, entendeu? Para atrair a atenção a qualquer preço, entendeu? Elas têm um desejo de justificar os seus erros. Não foi ela. Foi o marido, foi a família, foi o pai, foi o patrão, foi o empregado, foi o irmão, foi o colega. Porque elas têm esse papel de vítima, entendeu? Sempre algo que convém. Doenças. Tem pessoas que passam o dia reclamando da saúde. Aquelas pessoas que adoram ir no médico, adoram remédio novo
entendeu? E a gente que trabalha com fisioterapia integrativa, com microfisioterapia, enfim, com essa coisa natural, com a medicina natural, com mudança de estilo de vida, é muito difícil esse tipo de paciente aceitar as nossas sugestões, a mudança de vida. Por quê? Porque elas gostam de ter a doença às vezes, entendeu? Para ser a vítima, entendeu? A razão desse comportamento pode ser o desejo de provar que é uma vítima ou a necessidade de que os outros sintam compaixão por ela. É carência às vezes, carência afetiva, quer chamar a atenção. Vem a insegurança, que eu falei lá no começo. E também a pessoa pode deixar o seu desconforto controlar sua vida de uma forma tão grande que ela perde a razão da sua existência. Ela vai deixando isso, vai virando uma bola de neve. E aí ela perde a razão da sua existência. O trabalho. Tem gente que você está numa festa, num jantar romântico, a pessoa só fala dos problemas do trabalho, do problema com o chefe, do problema das finanças, do problema com os funcionários, do problema dos colegas de trabalho. Então, por que acontece com essa pessoa? Por que ela só fala disso? Porque é uma falta de hobby, uma falta de companhia, de algo ou alguém que importa realmente na vida. O desejo, mais uma vez, de parecer vítima. Pode ser razão de se sentir vítima é uma razão, uma insegurança, uma carência que faz a pessoa só falar dela, só valorizar ela mesma, entendeu? Tem necessidade. Passado. É normal. Todos nós, de repente, entrarmos numa nostalgia, lembrar alguma situação do passado, falar, tudo bem. Mas tem gente que fica presa naquela situação, entendeu? Fica obcecado com o passado. E aí o que acontece? Eles deixam de viver o presente, não têm projetos para o futuro, e se essa emoção for uma coisa negativa, atrapalha muito. Esse comportamento pode acabar causando, pode vir de um trauma psicológico, de repente teve alguma coisa impactante na infância, na adolescência, com os pais, com os familiares, com um colega, viu alguma coisa que não pôde expressar, ouviu muito. Porque antes da mãe ficar grávida, né? E até os 7 anos de idade é o que forma a nossa personalidade. E sabe qual é? A maioria, não estou dizendo todo mundo, mas a maioria das pessoas que tem algum trauma, que tem algum bloqueio mental, vem dessa fase da idade da infância. Por quê? A maioria. Por quê? Porque as pessoas, os adultos, eles acham, é criança, não tá ouvindo, é criança, não tá sentindo. Fala as coisas pesadas, discute, conversa de adulto na frente da criança, achando que a criança tá ali, não tá. É uma criança, é um ser humano que tem um cérebro, que está formando a personalidade, que o ambiente está interferindo na vida dela, que ela está tendo um impacto externo severo, biológico, ela está sofrendo em profunda solidão e a percepção dela vai interferir na vida dela toda. Só que os adultos não têm essa consciência. E aí acontecem discussões, fazem cenas. Quantas pessoas não têm, às vezes, uma relação sexual na frente de uma criança? Achando que a criança está dormindo, que é pequenininha. E não está. Então você tem que tomar esse tipo de cuidado, porque é ali que forma a personalidade, é ali que forma os bloqueios, é ali que formam os traumas. Não é só ali. Mas é muito importante. A personalidade, pelo Enneagrama, a gente vê que é do 0 ao 7, sim. Entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, porque pode formar traumas ali, bloqueios, que pode impedir a pessoa de avançar. Ela pode estar ali naquele momento, pela microfisioterapia, em um dos mapas, a pessoa perdeu a alegria de viver. E às vezes ela teve abuso, teve uma criança que foi muito agredida, verbal ou fisicamente, viu muita coisa. Bom, como parar de falar de si mesmo? Eu trouxe algumas dicas, eu fui buscar. Porque, olha, gente, eu às vezes falo muito de mim mesma. E eu fiquei analisando, viu? Se era narcisismo, se era egocentrismo, se era carência. Talvez em alguns momentos, sim. Quando, de repente, quando a minha mãe faleceu, e um pouco depois meu pai também adoeceu, foi fragilizando a saúde e também foi embora. A minha vida virou de ponta cabeça, eu tive que enfrentar muitas coisas. Então, naquele momento de fragilidade, de insegurança, que algumas pessoas mais íntimas eu falava, olha, essa Silene não sou eu. Mas eu tenho que me perdoar. Foi o momento mais frágil da minha vida. E tá tudo bem. Agora,
Às vezes é a minha ingenuidade de confiar nas pessoas, de ficar muito feliz e querer que todo mundo conheça essa novidade, e aí eu tenho um projeto e a gente cai nisso, que é daqui a pouquinho é o outro perfil que eu vou falar. Eu tô mais no último perfil que eu vou falar hoje. Mas como parar de falar de si mesmo? Tem que prestar atenção se a gente está usando muito a palavra eu, meu, mim. A gente tem que começar a policiar, prestar atenção no que fala, entendeu? Pensar para falar. É possível que nem esteja tendo um diálogo, se você tiver assim, e sim um monólogo. Então eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo. Entender que quem é a história, né? Que a história, por exemplo, uma pessoa está contando alguma coisa da vida dela, ou de uma coisa que ela está vivendo, experienciando, algum estudo, sei lá. Ela está contando uma viagem. É a vida dela que ela está contando, é o projeto dela, é a história dela. E eu tenho que ouvir. Isso é diálogo. E não, ela está compartilhando algo comigo. Olha que maravilhoso aquele momento. E aí eu vou sair atropelando, não deixando a pessoa falar e querendo contar que a minha viagem foi melhor que ela, que eu também já... Olha, outro dia eu estive, sei lá, outro dia eu fui pro Rio de Janeiro. Não, a pessoa veio e chega, eu adorei o Rio de Janeiro, porque não sei o que. Aí fala, eu morei 1 ano no Rio de Janeiro. E começa a contar. E não deixa a pessoa contar que ela gostou da praia, que lugar que ela gostou, qual foi a emoção dela visitar o Cristo. Eu tô dando um exemplo, viu, gente? Sei lá. A pessoa compra um sapato novo, aí ela vem, olha, gente, eu adoro sapato. Aí você tem que contar que você comprou não sei quantos pares de sapatos, que você também viu, que você... Não tem, a gente tem que prestar atenção nisso. Outra coisa, não traga o foco da conversa para si mesmo. Depois de conseguir converter o eu, o meu, o mim, em você, seu, nosso, nós, né? A gente tem que ficar atento, porque aí vai vir outro foco na conversa, que será a sua maior tentação. Porque primeiro você transformou, né? Parou de falar de si, né? O eu, o mim, você está atento, que você está muito nisso, você começa a controlar. Aí o que vai ser? Você vai querer mudar o foco da conversa. É sabotagem, entendeu? Então, vai ser muito difícil não cair nessa armadilha. O que você vai fazer? Por exemplo, um amigo comprou um carro. E quando ele vai contar do carro, da tecnologia do carro, não sei o que, você começa a falar como o seu carro tem que ser melhor. Você começa a falar, porque você não quer falar que não gostou do carro dele, que tá com inveja do carro dele. Ou você começa a falar da valorização do seu carro ou do outro carro que você quer comprar, que não sei o que. Então a gente tem que tomar cuidado. E tem gente assim. E será que cada um de nós não somos assim? Isso se torna uma pessoa chata. Você afasta as pessoas de você. Você vai... Sabe aquela pessoa que gangorra, que senta e todo mundo levanta? É isso que acaba acontecendo. Faça apenas referências curtas sobre você mesmo, entendeu? Às vezes é impossível você não falar de você. Você vai citar um exemplo no longo de uma conversa. É normal a gente falar de si mesmo, hein, gente? Não é uma loucura. Nunca vou falar de mim. Não, é normal. O problema é quando uma pequena referência se transforma em 100% da conversa. Você muda o foco. Você fazer uma pequena referência, você dá um exemplo, uma troca é uma coisa. Agora você trazer toda a atenção para você, voltar para aquele eu, para mim, mudar a rota da conversa, tem que tomar cuidado. Se acontecer, tentar tirar o foco da sua pessoa, entendeu? Você tem que devolver para o outro. Você tem sempre que estar estudando a forma de falar. E estudar é uma forma... Estudar, ler livro, arrumar curso, abrir a mente, tirar lacres mentais. Isso traz pra gente uma filosofia, entendeu? De vida. Traz uma abertura na mente, traz se colocar no lugar do outro. Você vai ficando mais profundo, não raso. E aí a tendência do seu diálogo ser mais interessante. Você tem conteúdo, não é uma pessoa superficial. Encontre uma forma construtiva de se fazer ouvida. É essencial a gente expressar nossos pensamentos e opiniões. Não é para ficar quieto, não dar a sua opinião, não falar o que você está sentindo, não falar o que você está pensando.
Mas em vez de simplesmente você estar falando por puro prazer, que nem uma tagarela, blá, 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 começa a refletir, trazer seus pensamentos, ler, escrever, entendeu? Emitir suas opiniões, de repente fazer uma palestra, fazer uma live, um bate-papo, não é? Vamos refletir sobre as coisas. É o que eu tenho feito. As minhas lives, que tem sido todo domingo, nesse horário, e depois fica aí na página, o que acontece? É para o meu crescimento pessoal também. Porque quando eu vou pesquisar, quando eu vou refletir, quando eu ponho para fora e verbalizo, eu começo a mudar o que tem que mudar na Silene. Porque, gente, eu vou sempre repetir isso. Eu, Silene, não vou conseguir mudar ninguém. Eu não vou curar ninguém. Cada um é que muda a si mesmo. Cada um é que... A gente trabalha com autocura, entendeu? Então você pode ser um instrumento, uma facilitadora. Você tem uma técnica legal, uma ferramenta que ajuda muito nos dias de hoje. O mundo evoluiu, a ciência evoluiu. O mundo quântico, a física quântica, a mecânica quântica está aí. Sempre esteve. Mas agora ela está aqui, nas nossas mãos, para ajudar na autocura. Mas quem ressignifica, quem muda o processo mental, a percepção, é cada um. Então, quando eu estou aqui nessa reflexão, nessa reflexão profunda que eu estou falando com vocês, posso mudar a Silene. Não vocês. Agora vocês, me ouvindo, vão refletir, conversar com outras pessoas, ler, buscar. Se a Silene falou muita bobagem, está falando uma coisa que fez sentido para você, e você se mudar. Entendeu? Se você tiver essa tendência, ou se prevenir para não ser assim, ou se conhecer alguém assim, de repente indicar, teve uma live assim, porque você não dá uma escutada, olha, fala cada coisa legal, aí a pessoa vai, não foi você que foi lá corrigir, né? Joga para mim, não tem problema não, vai ficar aí na página. Então, a gente tem que evoluir para isso, né? Tem que praticar a cooperação e não a competição. Um diálogo não pode ser uma competição de quem fala mais sobre si mesmo. Já pensou? Eu falando só da Silene, de repente você aí, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Um João só fala do João, aí tá aqui a Maria só fala da Maria e ninguém escuta ninguém. Então, o diálogo não pode ser essa guerra de quem consegue falar mais de si mesmo. A gente tem que esperar a sua vez enquanto o outro fala. Ai, minha mãe falava assim, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, porque pra ficar quieta, entendeu? Deixar o outro. Tem uns ditados, às vezes pode parecer agressivo, ou é um ditado popular, mas servem para a ocasião, porque eles têm, na verdade, nossa avó, os nossos ancestrais, na simplicidade deles, eles tinham um linguajar que tinha uma grande sabedoria. E daqui a pouco eu vou falar o que é uma pessoa sábia. Ela não fala demais. Então, dê atenção total quando for a vez da outra pessoa falar. Escuta, seja legal. Quantas pessoas no mundo estão precisando ser ouvidas? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo em isolamento social, que não estão tendo contato, que a conversa é só por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, por Telegram, entendeu? Rede social, às vezes. Então, eu sei, porque quando voltou o balé das crianças, principalmente as pequenininhas, gente, de tanto elas estavam querendo ver gente, querendo ver criança, entendeu? Enlouquecidas. Por quê? Porque esse impacto que elas estão vivendo de isolar, de não poder ir na escola, de não poder abraçar ninguém, de não poder brincar com outra criança. Isso, nós também estamos assim. Então a gente tem que estar preparado para ouvir o outro, principalmente quem trabalhar para ajudar as pessoas nesse processo de autocura, né? Tem que se preparar para ouvir e falar menos. Às vezes, por exemplo, na microfisioterapia, a gente acha algumas datas, algumas coisas. Se você tem a nova medicina germânica, leitura biológica, análise biológica, seja for, tem uns significados do corpo, o que o corpo está falando. Mas se a pessoa tiver sem um preparo, o organismo explodindo, nem tudo a gente pode falar. Cuidado até para não falar de você terapeuta, eu terapeuta, Silene, não posso falar demais. Será que a pessoa tem preparo para isso? Se for a primeira vez que está ali na minha máquina, eu não conheço profundamente aquele paciente, eu tenho que ser mais... Não falar tudo, entendeu? Falar demais, pelo menos. É um perigo, sim, porque você pode desequilibrar as pessoas. Já vou falar disso.
Então, não tente convencer o outro que o seu é melhor, que a sua opinião prevalece, que o seu modo de pensar é correto que do outro não. Não, cada um, nós somos duas individualidades que nos cruzamos no meio do caminho, então aqui. Não pode manipular a conversa, entendeu? Para poder servir aos seus problemas, à sua inquietude. Ficar quieto, a gente pode descobrir o que pode aprender. Ninguém aprende enquanto está falando, né? Tô aqui blá, 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 e não escuto a opinião do outro. Eu já conheço a minha opinião. Já conheço os meus conhecimentos, o que eu busquei, o que eu li, como é que formou essa minha opinião sobre esse assunto? Como é que formou o meu raciocínio? Eu já sei. Agora, para mim, eu não preciso ficar expandindo, confirmando ou alterar. Para mim fazer isso, eu tenho que ouvir o outro. Quando eu escuto a opinião do outro, quando eu deixo a outra pessoa falar também, é uma maneira de eu crescer, né? De eu expandir, ver outra opinião, ver novos horizontes, outra percepção. Então a gente tem que tomar cuidado, porque senão você não cresce. Você só fica no eu, 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 e a gente não é dono da verdade, né? Fazer perguntas profundas, por isso que é importante ler, estudar, buscar, usar a rede social para adquirir conteúdos relevantes, porque o que acontece? A sua concentração vai estar totalmente na outra pessoa. E aí o que acontece? Você vai descobrir que quieto você pode aprender. Se você pega uma pessoa muito inteligente em outra área, você tem o que aprender. Eu, por exemplo, trabalho com a área da saúde. Se eu conversar com um filósofo, é outra história, não é? É outra forma de ver. E mesmo que não seja, às vezes é uma pessoa simples. Acabei de falar da cultura popular. Quanta sabedoria. Ser inteligente não tem nada a ver com ser sábio. Entendeu? A gente estudando, crescendo culturalmente, a gente se torna uma pessoa inteligente, com intelecto. Mas sabedoria é na simplicidade que se encontra. Então, conversar com um idoso, deixa ele falar a história de vida dele, a experiência dele, quanta coisa tem para passar para a gente, em vez de a gente ficar lá tagarelando e não deixar o nada para aprender, né? A gente tem que praticar a arte de estudar. É uma disciplina, é uma dedicação. Ela exige que você se despreenda de si mesmo. Entendeu? Dos seus valores, da sua opinião, do seu egoísmo. E aí você vai ouvir o outro. O que o outro tem a dizer sobre isso? A gente precisa crescer nesse... Sabia que você pode estar falando demais? Eu posso estar falando demais, mas você também pode estar falando demais? Assim. Agora vem esse perfil da Silene. A Silene, quando se pegou, falou que fala demais. Cala tua boca, Silene. Sabe quando... Cala a boca, Silene. É nesse sentido. E muitos de vocês vão se ver agora. As pessoas têm que ter dúvidas sobre você e não certezas. Quando a gente fala demais, se a pessoa tiver uma certeza que você ignora aquele assunto, que você é um tagarelo, que você é um tolo, tá tudo perdido. Não vai fechar negócio com você, vai perder admiração. Não vai te dar um cargo. Numa entrevista de trabalho, se você falar demais, de repente é ali que você perdeu o cargo, perdeu a posição, entendeu? Ou cresceu na carreira, porque você falou demais. E ali você tem que ter transformar uma pessoa que transforma a resposta em perguntas. Porque aí você escuta, você tem que aprender a escutar. É isso. Entendeu? Agora, se a pessoa ela não tiver certeza, ela não souber de verdade, ela não tiver dúvidas sobre você, e ver o seu silêncio, e começar a te observar, ela vai descobrir que você é um sábio. Então, o que acontece? Você é uma pessoa que reclama, deve parar com isso, porque primeiro que não tem quem aguente uma hiena do lado, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Não dá. Reclama de tudo. Então, a pessoa que reclama deve calar a boca. Por quê? Porque ela está clamando para se repetir, reclamar. Clamar para repetir o que ela está falando. Aquela tragédia, aquele problema, aquela dor, aquele vazio existencial. Então, a gente tem que parar disso. Se você tem mágoa, o que é a mágoa? É uma água. Entendeu? Mágoa. Então, quando você fica falando das pessoas,
você tem mostrando que você tem um esgoto no seu cérebro, na sua cabeça, dentro da sua cabeça, que você tem que pôr para fora. Por isso que aquela água tem que ser posta para fora, entendeu? Aí vem a sabedoria. Os sábios não falam. Eles falam pouco. O que ele sempre fala depois do tolo. Então quem fala demais é tolo. Porque o tolo descarrega tudo que tem na boca, na cabeça, vem vindo assim, vai saindo, sabe? Ai, falei sem pensar. Ai, falei demais. Ai, eu dei bom dia a cavalo. Não tem esses ditados? Então, isso é o tolo. Ele vai falando, tudo que tá na cabeça vai saindo pela boca. É o esgoto. Entendeu? O sábio, ele escolhe os melhores momentos, os melhores pontos, e aí as melhores palavras, e aí ele coleta a pergunta. Acabou. O sábio, ele observa, escuta, espera o momento certo, as palavras certas, a circunstância certa, e quando ele der a opinião dele, ele vai te dar em forma de pergunta, não determinando nada. Então, quando nós estamos falando demais, nós estamos juntando um saldo negativo sobre nós mesmos. Por isso, cala a boca, fecha a boca. Se não aprendemos a fechar a boca, a gente tem que aprender a fechar a boca, nós vamos acabar perdendo muita coisa. Assim, quando a gente fala demais, a gente perde as coisas. Perde. Até porque tem toda uma energia por trás disso. Então, por exemplo, você é um vendedor. Chegou um cliente. E de cara, quando você está fechando o negócio, você fala, eu vou te dar um desconto. Caramba, o cara não pediu desconto, você está dando desconto. Fica quieto, você podia vender mais caro. Ou o preço que é. Vamos falar do meu trabalho. A pessoa nem pediu uma sessão. Quanto que é a sessão, Silene? É tanto. Agora a pessoa nem pediu nada. Aí eu olho pra cara da pessoa, ela é tanto, mas pra você eu vou fazer tanto. Se a pessoa pedir, você negociar, é outra história. Fazer um pacote, né? Quer fazer um tratamento, é outra história. Eu dei um exemplo, hein, gente? Eu dei um exemplo. Então, quem que perde quando não fecha a boca? A gente. Outro dia eu acompanhei um cara, ele chama Pablo Marçal. E ele falou, eu achei muito engraçado, ele falou, você tem 32 dentes para segurar a língua, o maior músculo que você tem na boca, no corpo humano, entendeu? A língua. E é verdade, a gente tem 32 dentes para travar, para enjaular essa língua que faz falar demais, entendeu? Quando falamos demais, nós perdemos a oportunidade na vida por conversarmos demais. A gente sai falando asneira, entendeu? Por exemplo, a gente tem um projeto novo. A gente sai contando para todo mundo. E aí não dá certo. Quantas vezes não deu certo? Gente, eu tinha um projeto para trabalhar em São José do Rio Preto. E eu fiquei tão feliz que eu saí contando. Não deu certo! Não deu certo. Entrou areia, entrou água, inundou. Quais são os motivos que você não deve sair falando para todo mundo? Que outras pessoas podem entrar na tua frente. Você tem uma ideia. Nós estamos vivendo uma pandemia, um momento de crise, e aí você tem uma ideia para sair da crise. Se você sair falando para todo mundo dessa ideia, alguém vai escutar e na tua frente. Você sabe do emprego, de uma entrevista. Você que é aquela entrevista. Se você sair falando para todo mundo, alguém vai chegar lá na frente e vai pegar mais cedo que você. Entendeu? Então, esse é um dos motivos. O outro é que nós não sabemos disso, mas o nosso cérebro, quando a gente fala demais de um projeto, ele libera uma substância, um hormônio da saciedade. E a gente pode perder o interesse. E aí a gente entra em quê? Em procrastinação, em autossabotagem. Então, quando você fala demais, você simplesmente entrega tudo que você tem. O que a gente tem que fazer? Respirar fundo e fechar a boca, entendeu? Se você quer aprender a sabedoria, tem que parar de ficar respondendo tudo que estão te perguntando. Você tem que voltar a pergunta para as pessoas. As pessoas que os grandes comerciantes, as pessoas que os grandes empresários, quando eles vão fechar até para comprar um carro,
eles vão lá e eles vão conversando. Então, vamos dizer, o carro valia lá, sei lá, o vendedor queria vender por 1 milhão. Tô chutando o número, hein, gente? E aí ele vai conversando. Quando vê, ele conseguiu comprar por 600 mil. Por quê? Porque o outro foi falando tanto, que foi dando bom dia a cavalo, foi dando tal desconto sem ele pedir, foi facilitando, foi mostrando que tinha uma coisa. E aí, então o sábio, ele tira vantagem em tudo. Por quê? Porque ele volta a pergunta para as pessoas, ele faz as pessoas, ele provoca, estimula a pessoa a falar demais para ele, ir avaliando, entendeu? Então a gente tem que descobrir primeiro o que a pessoa está querendo. Qual a intenção dela? Por que ela se aproximou de você? Estou falando num negócio, mas na vida também. Quantos relacionamentos são fadados ao fracasso no início de uma relação? Porque você não sabe o que tem ali. Entendeu? Então tem amizade. A gente tem que tomar cuidado, gente. Não pode ignorar que o mundo tá difícil na convivência humana. Então a gente tem que ficar atenta, alerta, não falar demais. Observar, aprender a fechar a boca, não se expor demais. Se você aprender a fechar a boca, o que vai acontecer? Você vai ganhar, assim, um poder de raciocinar. Porque enquanto o outro está falando, você joga uma pergunta, vai estimulando a pessoa a falar e você vai analisando, você vai avaliando, você vai raciocinando. E aí você vai pensar. E assim que a gente vai ativar a nossa sabedoria, transformar a nossa sabedoria, entendeu? Agora, se você ficar falando tudo para todo mundo o tempo todo, tagarelando, eu vou fazer um exercício, vou propor um exercício para vocês que estão aqui comigo. Olha, pensa bem, pensem, não precisa me responder não. Se quiser responder também tudo bem, mas ó, quantas vezes na vida você não perdeu alguma coisa porque não calou sua boca? Quantas vezes alguma coisa não deu certo? Um emprego, um relacionamento, uma viagem, um carro que você ia trocar, uma casa que você ia comprar, sei lá, um curso que você ia começar, um cargo que você ia conseguir. Quantas vezes não deu certo, você perdeu porque você não fechou a sua boca? Pensa assim agora, ó, outro exercício. Pensa 3 coisas que você já perdeu na vida porque não calou a boca. Lembra aí? Gente, quando a gente não fecha... Eu acabei de contar um meu. Lá em São José do Rio Preto, meu trabalho não deu certo porque eu não calei minha boca. Porque entra a areia. Às vezes você tem uma ideia, a pessoa vai lá e faz na frente. Entendeu? Agora, se você quiser testar alguém, é outra história, né? É outra história. Eu também já não calei a boca para ver o que ia acontecer. E aconteceu. E eu aprendi com quem eu estava, confirmei com quem eu desconfiava de que estava lidando. Se você não abrir a sua boca em qualquer momento, né? E aprender a não abrir na hora certa, ela vai servir de esgoto, vai sair impulsividade, vai falar demais, vai dar bom dia a cavalo, entendeu? Vai sair todo o lixo que tem aqui na tua mente, aquela coisa de impulsividade. Não é sábio isso, entendeu? Agora, você tem que deixar o quê? Entender que a sua boca, né, a nossa boca não é um esgoto. Na nossa boca saem palavras. E as palavras, gente, é palavra de vida ou de morte. A gente pode levantar a vida de uma pessoa, você pode destruir vidas, machucar profundamente. Machucar, e você vai machucar quem? Quem está ao teu redor, teu próprio familiar, teus entes queridos, teus amigos. Porque a gente vai falar demais para quem a gente é próximo. Você não conhece uma pessoa, você não vai sair dando palpite, opinião, falando as suas verdades. Você vai falar para os próximos, e são eles que você pode criar um trauma. Cuidado, mãe, pai, tio, tia, madrinha, para não dar palpite errado, para não falar demais e escolher carreira do filho. O que é isso? Você tem que ser isso. A gente passa a maior parte da nossa vida no trabalho. Vai trabalhar numa coisa que a minha avó queria e não eu? Não pode. Então, cuidado com o que a gente fala, entendeu? A boca precisa aprender a ser uma fonte de sabedoria. Ela tem que saber fazer perguntas, construir coisas. Isso é sabedoria. A gente observa, a gente ouve. E aí a gente, quando vai falar alguma coisa em forma de pergunta, porque a outra fala mais ainda.
E aí você vai poder ajudar, você não vai machucar, você não vai sair agredindo, destruindo a vida das pessoas, você vai ter mais empatia, você vai ter mais carisma, você vai se colocar mais no lugar do outro, né? E é o que o mundo está precisando, principalmente com esse isolamento social. A nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, a gente tem que provar com comportamentos e não com palavras. Palavras o vento leva. Os nossos comportamentos, as nossas atitudes é que ficam, é que marcam. Eu posso falar que eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu tenho um comportamento diferente. Não sou. E eu, Silene, não sou perfeita, não. Estou em aprendizado, estou em reforma íntima, estou em viagem interior, estou aprendendo cada vez que eu vou buscar um assunto para conversar com vocês. É um aprendizado e uma reforma comigo mesmo, uma guerra interna aqui dentro da minha cabeça para mim me tornar uma pessoa. Quem sabe um dia me tornar uma pessoa sábia. Eu conheço uma pessoa sábia. E realmente ela fala pouco. Ela observa muito. E quando abre a boca é pontual. Exatamente isso que está aqui. Eu conheço uma pessoa assim. Uma. Quando você fala demais, você está atraindo a pressão para o seu lado. Você está atraindo o holofote. Entendeu? Então a gente tem que aprender a ficar calado. Já chama atenção demais para você. E pode ser para achar que você é egoísta, para achar que você é narcisista, para achar que você é descompensada, que tem problemas emocionais, para achar que você é chata ou para sair na tua frente, para jogar urucubaca em cima de você e a sua vida não andar. Então, pense agora, o que você já falou demais? Lá que eu falei lá atrás era pensar situações, coisas que você perdeu porque falou demais. Mas pensa quando a gente fala demais. Às vezes a gente fala demais com uma pessoa, principalmente na hora que a gente está com os nervos à flor da pele. Sai explodindo, perdeu o equilíbrio. E aí se arrepende, né? É a hora que fala demais, entendeu? Então a gente tem que anotar, fazer esse exercício, fazer uma relação. Pega um bloquinho, para um pouco na tua vida, faz um bloquinho, anota num papel o que eu já perdi, não deu certo na minha vida, que eu já falei demais. Porque vai ser a sua lição, vai ser o seu estímulo para tentar se controlar. Peraí, quais foram as vezes que eu falei demais e que eu acabei criando situação? Quantas vezes? Entendeu? Quantas vezes eu não perdi por não ter ficado calado? Fui dar minha opinião, meu palpite, fui ser agressiva no tom de voz, não é? Quantas vezes a minha boca serviu de esgoto e não de sabedoria? Então a gente tem que não ficar calado, então a gente tem que refletir e parar de falar demais, entendeu? Nem na internet, hein, gente? Pelo amor de Deus, as redes sociais, Instagram, WhatsApp, as pessoas estão se afastando umas das outras, brigando, principalmente por partido político. Os políticos nem sabem que a gente existe. Depois no fim lá todo mundo, na hora de cada um salvar o seu. E a gente brigando aqui embaixo, perdendo amizade de anos, bloqueando um ao outro, sendo agressivo um com o outro, pondo apelido um no outro, tendo preconceito um com o outro. Porque falou demais em rede social, não se expõe, não. As pessoas se afastam e você pode perder negócios, pode perder chances de prosperar na sua vida. Perder amizade, perder bons relacionamentos, convites para festa, convites para passeio, oportunidade de emprego, oportunidade de ter mais cliente. Se você se expõe demais, fala demais, o que é contra já não vai lá com você, entendeu? Não vai, por exemplo, no meu caso, não vai no meu consultório, não vai na minha academia, eu não. Então toma cuidado, não fala demais, não impõe a sua verdade para os outros, entendeu? Existe um poder no silêncio. Ficar calado é se tornar sábio. Quer ser uma pessoa sábia? Aprende a fechar a boca, a observar, a ouvir mais. Vai poder salvar a sua vida. Quando as pessoas tiverem dúvidas sobre você, depois de um tempo, elas vão olhar e elas vão achar que você é uma pessoa sábia. Elas têm dúvida no momento. Mas se você falar demais, você vai provar que é tolo, que é impossível, que é inseguro, que é chato. Não é? Tudo isso que eu falei a live inteira. Agora, quando você aprende a ouvir,
Quando você cala, você é sensato, vai ter tempo de raciocinar, vai poder aprender a agir e não reagir, vai explodir menos, vai criar menos inimizades. O que vai ser? Você está se tornando uma pessoa sábia. Abandone a fofoca de si mesmo. Vai contar de você mesmo. Falar de você é fazer fofoca. Ser fofoqueiro já não é legal. Agora, você fofoqueiro até de mim mesmo. Eu fiquei pensando nisso. Silene, abandona a fofoca de si mesma. Não gera essa energia para coisa inútil. Cuida da sua vida. Cala a sua boca. É assim que a gente vai conectar. A gente tem que aprender a falar menos, a observar mais, a refletir. Usar o nosso tempo em rede social, nosso tempo de isolamento, de lockdown, não para se entregar, para lamentar, para reclamar, clamar, para ficar repetindo. Não, para crescer, para interiorizar, para se tornar mais profundo, para fazer viagem interior, para deixar de ser raso, para a gente conseguir tirar algum lucro disso, gente. Lucro financeiro, Silene? Não, lucro de sabedoria, lucro de crescimento. Afinal, nós estamos na terra de passagem, a vida está assim. Gente, já estamos entrando no mês de março de 2021, já vai fazer um ano que nós estamos vivendo esse isolamento, esses lockdown, essa pandemia, esse Covid, essas perdas, esse sofrimento, esse impacto. Será que a gente não vai aprender nada, nem a ficar calado? O isolamento que aprenda a ficar calado. Aí vai porque eu fiquei muito calado, vou sair falando. A máscara tá tampando a nossa boca, não é? Porque é horrível falar de máscara, hein, gente? É horrível. Eu tenho que ser sincera, porque quando estava liberado, quando eu vou atender os pacientes, estou de máscara. Quando eu fui dar aula de dança, estava de máscara. Contar até 8, falando mais alto que o som, animando. Vamos lá, galera, estica essa perna, prende essa barriga. De máscara. É horrível. Então, a gente tem que aproveitar. A máscara está sendo um cala-boca. O isolamento social está sendo para fazer viagem interior. Tem que ser reclamar, lamentar e falar demais, ir para a rede social se expor, não vai ser legal. Tenha novos projetos, tenha novos sonhos, mas realize-os. Não conte para ninguém, porque pode. Pense nisso. Quantas coisas você já perdeu na vida porque falou demais? Quantas vezes você perdeu a oportunidade de ficar calado e machucou as pessoas, criou situações, perdeu o emprego, relacionamentos, amizades? Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado por cada um de vocês. Oi, Carol, tudo bom? Oi, Jimmy, Glau, tudo bem? Thaís, Aline, Janaína, tudo bom? Elaine, Maraísa, tudo bom? Maíra, oi, Sérgio, Isa, tudo bom? Gente, muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. E que cada vez mais a gente possa refletir e crescermos juntos. Lembre-se, eu fiz essa live porque a Silene já falou muito dela. Eu fiz a live passada porque eu fiz meu jejum nessa quaresma é não falar mal dos outros. Vamos tentar usar os 32 dentes para ser uma porteira, uma barreira da nossa língua. Um beijo, que a gente consiga crescer cada vez mais. Tchau, gente. Semana que vem tem mais, viu? A gente se encontra. Tchau, muito obrigada.